Bom, primeiro, obrigado pela entrevista. Eu queria começar perguntando um pouco sobre o processo do filme que eu imagino assistindo, né? Que deve ter sido uma gravação muito difícil, porque são cenas muito tensas, um filme que aborda relacionamentos tóxicos, chega em situações muito extremas. E eu queria perguntar assim, se houve algum momento mais difícil, qual foi a maior dificuldade, se foi na preparação, se foi algum ponto da gravação. Acho que todo o processo foi intenso, e essa intensidade está na tela, isso reflete, a gente se preparou bastante, mas na hora de mergulhar é pessoal intransferível, né? O mergulho que o Danton fez, o que o Rocco, a Carol e a Paloma, principalmente, né? São mergulhos que a gente tem que ir junto. E, particularmente, eu queria dar a mão e mergulhar. O meu mergulho é um pouco diferente, né? De uma certa maneira, mas estávamos todos juntos contando a mesma história. Então, certamente as cenas que envolvem violência física são as cenas mais difíceis. São as cenas em que você precisa ter mais atenção e onde eu percebia principalmente a equipe era formada majoritariamente por mulheres. Nas cenas de violência que envolviam homem e mulher, né, isso repercutia muito intensamente nas mulheres. Fosse uma cena às vezes de ciúme explícito como o telefonema, me mostra onde você está, ou a cena de um abuso mais físico, sofriam elas, sofria a Carol, né, e sofria o Danton, porque estavam num lugar muito difícil de estar e fazia com a competência extrema. Então era um filme em que a gente sabia que era importante trazer essa densidade, essa relevância, essa história que é potente e ao mesmo tempo, infelizmente, ainda ela é potente, mas olhando isso tudo com um olhar espiritual, olhando isso tudo com o nosso amor à arte, o nosso amor pelo cinema. E aí eu acho que isso tornou as coisas um pouco mais palatáveis ou agradáveis dentro do processo, né? Tudo que eu podia fazer para amenizar, distribuir bombom, acendia incenso, espalhava perfume, música feliz, fazíamos yoga, assim, tudo que nós podíamos fazer no set para que o processo não fosse dolorido, a gente fez. Enfim, e eu acho que eles podem lembrar desses detalhes, mas era realmente uma jornada que era preciso estar muito atento, né? Porque tem muita dor, e essa dor é muito real, essa dor ela está muito embasada na realidade, e era preciso ficar atento. E Wagner realmente tinha essa condução no set, de deixar ele leve, assim, apesar de a gente estar contando um tema forte, potente, ele tinha essa coisa de chegar no set, de incenso, de música, de estar todo mundo junto ali já no início do dia, de reunir toda a equipe, cada um falar uma palavra, quem quisesse falar uma oração, sabe, assim, da gente estar ali junto, coeso, unido e com leveza, que a gente sabia que seria muito, muito forte ali, né, nos momentos das cenas. Então, sempre essa pessoa doce, educada, falando baixo, nunca teve uma briga, nunca teve nada de estressante no set, a não ser realmente as cenas. E de uma importância isso, né, pra gente que está ali se expondo, né, você se expor e ter todo esse acalento, essa segurança da pessoa que está dirigindo, né, o navio. Então, Wagner foi uma figura, um elemento muito fundamental, não só porque ele é diretor, mas porque tem essa energia em que conseguiu conduzir não só o elenco, mas toda a equipe, né? É muito bom você entrar no set, você ver a equipe envolvida, a equipe afim, né? E pessoas tímidas, de repente, num próximo dia de set, catou um poemazinho porque achava que era importante falar aquele poema naquele dia, independente da religião. Então isso eu acho que vai transparecer, vai se espelhar mesmo dentro dessa energia pesada. Isso vai passar no filme também. Sendo que não foi fácil deixar o Rocco tomar um soco na cara sem reagir, viu? Rocco não reage, é o Renato. Aí eu já tenso assim, né? Tomou um soco, né? Foi um belo soco. E no momento em que o Danton deixava de ser Roberto, ele ria, não? Assim, eu fiz. Mas eu vou poder levar isso pro currículo. Agredi o Rocco desse tamanho. Levei um soco do Danton.
Eu imagino que essa parte de entrar e sair do personagem deve ter sido muito difícil também, né? Você grava uma cena muito tensa e o pós deve ser um negócio muito complicado, né? Você, de certa forma, se livrar de uma energia muito pesada ali, né? Exatamente. Porque isso, a gente tinha esse set leve, mas tinha cenas pesadas, né? Então, assim, tinha que ter uma concentração muito aguçada, né? Para isso, para que no momento da cena viesse realmente, né, no meu caso, né, o Roberto, e cenas fortíssimas, né? E quando cortava, tentava cortar, mas foi difícil, assim, realmente esse personagem, levei muitas vezes ele para casa, assim, porque o Roberto é um ser realmente muito desprezível, muito, né, eu tenho falado assim, ele é um exemplo, né, um exemplo de ser humano que não deveria existir. Né? Então, assim, você dar vida a um personagem como esse, você pensar ali no psicológico dele, você agir como ele, e pensar ali no set, fazendo aquilo tudo, abusando da mulher, não só fisicamente, mas psicologicamente, pensar que existem seres humanos assim, né? É muito louco, é muito intenso. Então, assim, tive sorte de ter realmente dois portos seguros, assim, era Wagner de um lado e Carol, minha grande parceira, companheira, né, que em muitos momentos me pegavam e pediam para eu respirar e falavam, Danton, acabou, Danton, você não é Roberto, Danton, calma, assim, mas foi difícil, assim. Que eu gosto, eu entro, eu mergulho mesmo nos meus personagens. Então, é a primeira vez que eu mergulho num personagem tão isso, né? Tão isso, né? Então, assim, foi... Bom, sem contar que quando Carol também estava destruída como Gabriela e ele estava destruído como Roberto, aí a gente ajoelhava junto e se abraçava, que era a única saída, né? Nas cenas mais duras, os dois estavam em lugares entregues, né? E isso é muito gratificante, é muito virtuoso, é muito talentoso, é muito digno de aplauso, sim. É muito digno do reconhecimento do público, que vai vir, eu não tenho dúvida, você viu o filme, sabe o que eu estou dizendo, e que obviamente isso se estende a todo o elenco, né, por a gente ter conseguido alcançar um nível de interpretação realista, que a gente está falando de surrealidade, né, a gente está falando que ele vai morrer, ele continua. Então, como se conduzir nessa hora, obviamente isso só se faz com entrega e talento, e aqui sobraram entrega e talento de graça, assim. Uma pergunta que eu queria fazer especificamente até para você, Danton, né? Muito sobre como, acho que talvez até por uma coincidência de distribuição, de lançamento, a gente está vendo você 2 vezes no cinema justamente com obras que tratam sobre espiritualidade, né? A gente teve o Predestinado, agora a gente tem o Ninguém é de Ninguém. Como é que você vê esse momento de estar tocando nesse assunto várias vezes, né? Pegando papéis que tocam nesses assuntos? Eu estou adorando, estou achando que é um chamado para mim. Já estou levando para esse lado, assim, quando eu fiz o Predestinado, para mim já foi me questionei muito, sabe, assim, eu até ali era ateu, era cético, desde a minha adolescência, me afastei da religião católica, que é a religião dos meus pais, neguei todas as religiões que existem no nosso planeta, falei, não existe nada, sou cético e ateu. E aí veio o Arigó. E aí, tipo, eu saí dali muito mexido, né, e poucos anos depois veio Wagner, com essa bomba, né? Então, assim, eu fui de um extremo ao outro, né? Eu saí do Arigó, o espírito de luz, um homem que ajudou e praticou o bem, o amor, a caridade, ajudou tanta gente, para um cara possessivo, machista, um espírito das trevas, né? Então, eu tento ver como um chamado, como uma missão. Eu falo que eu não sou um espírita, não frequento o centro espírita, mas eu acredito sim no espiritismo. Assim, eu só preciso realmente me aprofundar. E a cada vez que eu penso nisso, eu preciso me aprofundar e aí vem o convite. Venham os próximos, né? Que venham os próximos, exatamente. E já teve um aí, mas que eu fugi. Falei, não estou pronto para fazer um novo filme, mais um trabalho com o Wagner, que eu falei, não dá. Wagner, não dá. Depois de fazer o Roberto, eu não posso, eu não consigo. Não tenho forças para fazer isso agora. Eu não quero. Tá me ouvindo? Eu não conheço. Volta aqui, para me solta! Porque é intenso, leva para um outro lugar. Esse tema, ele é um tema universal, ele está muito além da religião. Eu sempre digo isso, né?
O conhecimento espírita tem consequências religiosas, mas assim, é um conhecimento que está presente na Kabbalah, no hinduísmo, nos Vedas, né? Ou seja, no próprio catolicismo, ou seja, as religiões elas conversam com o conhecimento que está presente na obra do espiritismo, que não é a posse do Kardec, não existe kardecismo, né? Ele só inventou um nome para se dissociar, enfim, estou falando de outro filme, né? Mas então isso é universal, isso conecta as pessoas. Então talvez o Danton possa passar a gostar de fazer um cientista que se interesse por fenômenos. Tem vários, William Crookes, o próprio Kardec era um cientista. Tem várias formas de você se aproximar desse tema sem precisar que você traga aquele sentimento religioso que nós conhecemos, mas talvez trazer um sentimento de espiritualidade. E se você me disser que o Einstein não era um cara espiritual, eu vou discutir com você. Porque, para mim, tem muita espiritualidade na obra de um cientista espetacular como ele. Isso, para mim, é fantástico. Isso deveria estar na tela em todos os lugares. Né? E o nosso filme não é um filme só para o público espírita, é um filme para todo mundo. Sim. Né? Acho que a gente tem um tema muito, muito relevante, né? O relacionamento tóxico. Então, assim, é um filme que é para todo mundo, não importa a sua crença, não importa do que você acredita, você ser espírita ou não, acreditando ou não. Acho que é um filme que tem que ser assistido. E que fala de sentimento humano, né? Inveja, ciúmes, raiva, isso é temporal. Exato. Isso não tem época. Está em Dom Casmurro, está em Otelo, está em Caim Abel, está em todos os lugares, né? Enfim. Sim. Maravilha. Acho que o meu tempo acabou. Queria agradecer a entrevista. Muito obrigado. Sucesso para vocês, sucesso para o filme. Para vocês também. Vamos nessa. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Para vocês. Obrigado.